Se liga no absurdo que aconteceu, um Core i9 disfarçado por apenas R$300 surgiu na AliExpress. O nome dele é Intel CC150, que a Intel usou o mesmo processador Core i9 9900 e transformou em uma CPU de servidor. Pelo menos é isso que está todo mundo falando aqui na internet, e no vídeo de hoje vamos analisar esse processador, o CC150, para ver se ele realmente é um Core i9 de R$300. Será que ele vai botar um fim na era Xeon X99 no custo-benefício? Saia da craqueagem e ative agora o seu Windows original com chave GVGMOL. É só clicar no link da descrição, clicar em compre agora, utilizar o cupom TALK para você ter 25% de desconto e pagar bem mais barato. O Windows 11, por exemplo, que custa R$1.100, sai por R$131 e o Windows 10 Pro sai por apenas R$91. E feita essa escolha, é só prosseguir o seu pedido e colocar as informações de pagamento. E para ativar é muito simples, você vai no seu menu iniciar, configurações, atualização e segurança, ativação, colocar a sua chave de ativação e pronto, o seu Windows original está ativado. E com o nosso cupom você também tem desconto no pacote Office, link na descrição. Parece que em 2024 não param de surgir novos processadores custo-benefício. Alguns dias atrás eu mostrei os processadores Xeon V5 e V6 aqui no canal, e agora esse Intel CC150, que também é um processador de servidor, porém é disfarçadamente um Core i9 9900F, que é utilizado para fazer streamings de jogos. Como o GeForce Now da Nvidia usava esse processador dedicado para fazer os streamings dos seus jogos. Porém, com o passar dos anos, estamos falando de um processador de 2020, parece que a Nvidia e empresas de streaming pararam de usar esse processador e por isso está aparecendo vários na AliExpress para venda mais barato. Mas será mesmo que esse processador Core i9 disfarçado, o CC150, é o novo rei do custo-benefício? E para começar, vamos ver algumas informações técnicas do Intel CC150. Ele tem uma frequência máxima de 3.5 GHz, que já vai ser o diferencial do Core i9 9900, que chega até 5 GHz com o Turbo Boost do processador. Esse processador aqui vai ter essa grande diferença em frequência do Core i9 normal para esse processador modificado para servidor. Ele tem aqui o socket LGA 1151, logo eu vou falar quais são as placas-mães compatíveis com esse processador. Ele tem 8 núcleos e 16 threads, isso é muito bom para jogos, então os jogos da atualidade se dão muito bem com bastante núcleos e threads. Esse processador aqui ele é muito bom também para trabalho e para jogos em relação aos núcleos e threads. Tem uma memória cache L3 de 16 MB, também é muito bom. É claro que tem processadores melhores, né, com memórias caches maiores, e aí você consegue até um melhor desempenho no seu processador, mas 16 MB de memória cache também não é nada ruim para esse processador. Podemos ver aqui que ele também é um processador de 2020, lançado em 2020, então é um processador muito mais recente do que os Xeons vendidos na AliExpress, os Xeons custo-benefício. Então estamos falando de um processador recente de 2020. Aqui nesse site também mostra a pontuação dele, que é de 14.567 pontos no multithread e no single thread 2.137 pontos, e já também eu vou fazer comparações com outros processadores para a gente ver as pontuações com esse Core i9 disfarçado da AliExpress. E bom galera, na AliExpress eu achei o i9 9900KF, que é um processador sem vídeo integrado, tá? Esse Core i9 é sem vídeo integrado e ele é desbloqueado para fazer o overclock. Ele está por R$1.300, caríssimos, né? Sem contar o imposto que você pagaria, que passaria dos R$1.000, ou seja, você pagaria R$2.000 em um processador desse na AliExpress. E diferentemente esse CC150, esse Core i9 disfarçado, né, que ele é comparado a um i9 9900F, que você vai encontrar ali na casa dos R$360 mais impostos, né, que aí vai ficar um pouquinho mais caro. O ideal seria esperar uma promoção para pagar mais barato nesse processador aqui na AliExpress. Eu peguei uma comparação aqui do Intel CC150 versus o Core i9 9900KF. Ambos têm uma frequência base muito parecida, o CC150 vai até 3.5 GHz, ele não possui overclock, não dá para fazer o Turbo Boost nesse processador. Diferentemente, o i9 9900KF, ele chega até 5 GHz de potência, que vai dar uma diferença em jogos, isso é notório, né? Você vai ter mais frequência no seu processador, então você vai ter uma diferença em jogos, e também ele tem uma frequência base um pouco maior aqui de 3.6 GHz. Também são 8 núcleos e 16 threads para cada lado, memória cache 16 MB para cada um, ambos têm um TDP baixo, aqui não está aparecendo aqui do CC150,
mas ele tem um TDP até menor que o 9900KF, que ele vai ter uma frequência menor no processador, por isso ele vai ser mais frio. Nas pontuações do single thread, podemos ver que o Intel CC150 teve 14.567 mil pontos e o Core i9 9900KF teve 18.265 pontos, ou seja, 20% de desempenho a menos no single thread para o CC150. Porém, estamos falando aí de uma diferença de preço brutal. Estamos falando ali de um processador que você vai conseguir comprar ali na casa dos seus 350 a 400 reais versus um processador que já passa da casa dos R$1.000, ou seja, muito mais caro, fica inviável para o custo-benefício. Aqui em um canal russo ele fez a comparação com o Core i7 8700K versus o CC150 e olha só a pontuação no single thread ali, ó, batendo 411 pontos versus 550 pontos e no multithread 4.200 pontos versus 3.700 pontos para o i7 8700K, ou seja, no multithread ele é muito poderoso, então para trabalho ele vai ser um baita de um processador. Ele também chegou a fazer um estresse em renderização no Cinebench desse processador, estava atingindo a casa ali dos seus 74 graus. Isso mostra que em um estresse pesado, esse processador ele vai continuar sendo bem frio ali, 74 graus é muito frio para um processador. E também esse canal russo fez um comparativo em jogos, então vemos aqui que o Intel CC150 está ali na casa dos seus 130 FPS no Cyberpunk 2077 contra um Pentium Gold ali, o 5420, e está batendo ali só a casa dos seus 59 FPS utilizando uma 3080 Ti. Você vê que é muito frio esse processador, sendo até mais frio que o Pentium, mas é claro, não é um processador para empurrar uma placa de vídeo tão forte, mas você percebe que o desempenho dele está sendo muito legal aqui. Outro jogo que ele testou foi o Forza Horizon 5 e estava batendo uma média ali de 150 FPS, o CC150, e o Pentium Gold apenas 80 FPS. Ele também testou no PUBG, que ele estava conseguindo ali uma média de 130 FPS, em alguns momentos abaixo ali para 100 FPS, em momentos mais de ação ou de mais objetos. Porém, é um bom desempenho, lembra até o Zinho no seu desempenho bruto, esse CC150. E bom, ele fez outros testes também aqui, como Alan Wake 2, ele passando da casa dos 100 FPS, que é um bom desempenho para um processador de servidor. Também no jogo do The Last of Us, pegando ali acima de 100 FPS esse processador. Testou até o CS2 ali pegando a casa dos seus 200 FPS em média, ali 160, 200 FPS, vai oscilando bastante, mas é um bom desempenho também para um processador de servidor. E na AliExpress conseguimos achar preços até que bacanas que suportam esse LGA 1151, então você vai ver preços bem variados e, para falar a verdade, são preços bem competitivos que você acha aqui na AliExpress para funcionar com esse Core i9 disfarçado CC150. Então, em relação à placa-mãe, você tem diversas opções aqui na AliExpress. Não seria o impeditivo, porque você encontra placas-mães bem baratas para você investir. Placas-mães como H310, H370, Z390 vão ser compatíveis de boas com esse processador, porque são compatíveis com a LGA 1151 da versão 2 da Intel. Então essas placas-mães compatíveis com a LGA 1151 vão funcionar de boa com esse processador. E para comentar o desempenho desse processador em jogos, pelo que você percebe, ele tem um desempenho bem parelho aos Xeons da linha V3 e da linha V4 em relação aos processadores Ryzen. Por exemplo, o Ryzen 3600, que chega num clock turbo até de 4.2, já seria melhor em jogos do que esse processador, o CC150, e você pagaria até mais barato. Mas será que esse processador vale a pena você comprar? Mas antes de eu falar se esse processador vale a pena ou não o seu investimento, entra no nosso grupo do Telegram, porque está chegando o 11/11 da AliExpress e a Black Friday, e eu vou postar todas as promoções de processadores, placas de vídeos, placas-mães baratas da internet para você pagar barato. Essa é a melhor oportunidade do ano para você montar o seu computador gamer barato, economizando ao máximo. Então não perca essa oportunidade, entre agora no link da descrição, venha fazer parte dessa comunidade que já são quase 4.000 pessoas só no Telegram,
te vejo lá. Mas você deve estar se perguntando, Vitor, vale a pena o investimento desse processador? E eu respondo sim e não. Primeiro, ele tem algumas tecnologias que compensaria a compra desse processador. Ele chega numa frequência de memória até 2600 MHz, estamos falando aí de um processador mais antigo desse servidor. Também tem a tecnologia XMP que você pode ativar nas suas memórias. É um processador com um TDP baixíssimo, então você não vai ter problemas com superaquecimento, você pode ter um air cooler mais básico que esse processador não vai te trazer problemas. Como ele tem 8 núcleos e 16 threads, ele vai ser muito bom para jogos e também muito bom para trabalho, assim como os Xeons são bons para trabalho também. Outra coisa é a sua frequência base de 3.5 GHz, que para pensar em um processador de servidor é sim uma boa frequência para um processador. Infelizmente esse processador não tem vídeo integrado, então você precisa ter uma placa de vídeo também para compensar essa compra. Roda apenas com PCI Express 3.0 as placas de vídeos, então placas de vídeos mais atuais ali com a tecnologia 4.0 não vão funcionar com esse processador. E por último, a informação mais importante é que só vai valer a pena caso você já tenha uma placa-mãe com socket 1151 e um processador muito inferior a esse, porque caso contrário não vai compensar a sua compra. Você vai gastar ali uma média de 600, 400 reais em promoções num processador desse, caso você já tenha uma placa-mãe com esse socket compatível com esse processador, o CC150, até que vale a pena devido a todos esses benefícios que você vai ter caso o seu processador seja um Pentium mais antigo, um processador muito mais defasado do que esse que é o CC150. Aí na minha opinião vale sim a compra desse processador. Caso contrário, você não deve comprar ele porque não faz muito sentido hoje em dia. Acredito que o AM4 vale muito mais a pena e na minha opinião o AM4 sim vai ser o novo rei do custo-benefício. Você já consegue encontrar barato na AliExpress e vai ficar a cada dia mais barato conforme os anos forem passando. Então vale a pena? Sim e não. Se você já tem uma placa-mãe e um processador mais defasado, até que vale a pena, mas caso contrário, não vale a pena você trocar sua plataforma atual, que já desempenha muito bem ou até melhor do que esse processador, porque senão você estaria só gastando dinheiro para não ter nenhum desempenho muito significativo, para falar a verdade. Mas me diz aqui nos comentários que eu quero saber, o que você acha do CC150? Acha que vale a compra dele ou não? Você tem interesse em comprar esse processador? Diz aqui nos comentários que eu quero saber. No mais, espero que você tenha gostado desse vídeo. Inscreva-se no canal para você não perder mais vídeos como esse que eu falo de lançamentos de processadores. Fica com Deus e tchau!